O setor de transmissão de eletricidade é um dos que os investidores que buscam ações de longo prazo e que preferem pagamento de dividendos mais se interessam. Se você investe ou pensa em investir nessas ações, a gente vai responder quais são as nossas preferidas e por quê. A IK Research está começando a cobertura das transmissoras de energia Alupar, ISA-CETEP e Taesa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cada uma dessas empresas e as suas operações. A gente vai falar também do potencial de crescimento do setor de transmissão no Brasil. A gente vai falar sobre a perspectiva futura de pagamento de dividendos de cada uma dessas ações, os principais pontos de cada tese de investimentos e os riscos. Fique até o final do vídeo e você vai saber os principais pontos da nossa análise. O setor de transmissão é conhecido pelos investidores por sua característica de previsibilidade e recorrência dos resultados. Na nossa visão, o setor tem atributos bem desejáveis quando você está buscando investimentos em ações de longo prazo. Os principais pontos de atração do negócio de transmissão são: 1. A receita anual permitida, chamada RAP, que é contratada por um prazo de 30 anos com um reajuste anual pela inflação. O segundo ponto é que o recebimento dessa receita é atrelado à disponibilidade dos ativos, o que significa que a demanda por energia e o desempenho da economia não interferem na receita. O terceiro ponto são que as margens operacionais são elevadas, já que o custo de operação é bastante baixo nos ativos. E finalmente o quarto ponto é que essas empresas conseguem se financiar por taxas muito atraentes, já que o perfil do negócio é bastante estável. Além da estabilidade e da segurança do negócio, nós ainda vemos muitas oportunidades de crescimento, pois o mercado de energias renováveis do Brasil tende a crescer e demandar muitos investimentos em novas linhas de transmissões no futuro. Segundo a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, entre 2023 e 2032 são esperados investimentos da ordem de 158 bilhões de reais para o desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil. Nossa ação preferida no setor é a Alupar, com recomendação de compra. Já para a ISA-CETEP, TRPL, e para a Taesa, TAEE, nós temos recomendação neutra. Nós preferimos a Alupar porque nós reconhecemos o excelente histórico de alocação de capital da companhia e por uma precificação relativamente mais atraente em relação aos pares, com a ação negociando uma taxa interna de retorno de IPCA mais 7,8%. Do ponto de vista de dividendos, nós enxergamos a empresa em um ponto de inflexão para se tornar uma pagadora de dividendos ainda melhor, após o fim de um ciclo de investimentos bastante forte, com projetos que venceu nos leilões entre 2016 e 2018, entrando em operação e começando a contribuir para a geração de caixa. A Transmissão Paulista teve uma valorização expressiva nos últimos 12 meses. E hoje a gente estima que ela negocia uma taxa interna de retorno de IPCA mais 6,8, o que é menos atraente do que foi no passado e menos atraente do que os títulos públicos indexados à inflação que a gente encontra no mercado. Já a Taesa, em nossa visão, é negociada com a menor taxa interna de retorno do setor, das três empresas, com uma TIR de IPCA mais 6,3%. Nós também temos uma certa preocupação com a redução de receita a partir de 2030, com o vencimento das concessões, o endividamento crescente e a atuação agressiva nos leilões recentes. Para o investidor que tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, a Alupar se mostra como uma ótima opção, com dividendos crescentes de forma consistente. Apesar da empresa ainda pagar um dividend yield menor do que Taesa e Transmissão Paulista em 24 e 25, já a partir de 2026, a Alupar vai estar com uma carteira de projetos maduros e pode se tornar a maior pagadora de dividendos do setor. Além disso, nós reforçamos que, apesar de ser um aspecto importante na decisão de investimentos, essa decisão não pode ficar centrada apenas nos dividendos de curto prazo. O fator mais importante de distinção entre as empresas de transmissão é a disciplina de alocação de capital. Esse é um dos motivos que nos levam a preferir a Alupar. Mesmo que a empresa opte por reter caixa para crescimento futuro, nós ficaríamos confortáveis com a perspectiva de crescimento com retornos atraentes. Nós achamos a Alupar uma oportunidade com precificação atraente e um bom histórico de alocação de capital, como já dissemos. A empresa é negociada com uma taxa interna de retorno de IPCA mais 7,8%. A empresa é uma holding privada com atuação no Brasil, Peru, Colômbia e Chile. O segmento de transmissão representa 77% da receita, enquanto os outros 23% são de geração de energia elétrica. A empresa é muito criteriosa e continua buscando bons retornos nos leilões de transmissão recente e também vem gradualmente diversificando geograficamente em outros países na América Latina, onde tem contratos com receita dolarizada.
Do ponto de vista operacional, a empresa apresentou ganhos de eficiência nos últimos anos. E a ação apresentou um crescimento consistente do pagamento de dividendos a partir de 2018. Nós acreditamos que essa tendência continue, visto que os projetos que estavam em construção entraram em operação e passaram de consumidores de caixa a geradores de caixa. Nós vemos três dos principais riscos para a tese de investimento de Alupar. O primeiro é o processo de arbitragem judicial da TNE. A TNE é a linha de transmissão que vai ligar Manaus ou Boa Vista, que não foi construída por problemas de licenciamento ambiental. Agora que a empresa está construindo a obra, ela busca na Justiça a revisão da receita contratada, visto que os custos de construção desse projeto subiram muito acima da inflação. O segundo risco é a exposição contratual ao IGPM. Cerca de 30% da receita autorizada da Alupar é indexada ao IGPM. Finalmente, o terceiro risco é na parte de geração da empresa, que é a exposição à variação dos preços de energia. Esse é um risco minimizado pelo fato da empresa ter grande parte da sua geração já contratada. A Transmissão Paulista é uma das empresas líderes no setor de transmissão de energia, com participação de mercado de aproximadamente 30% no Brasil. A companhia tem atuação tanto por ativos próprios como de suas controladas em 18 estados do país. E nasceu em 1999, após divisão dos ativos da Companhia Energética de São Paulo, a antiga CESP. A companhia está entrando agora em um novo ciclo de investimentos, dado que a Transmissão Paulista foi uma das empresas mais atuantes nos últimos leilões realizados pela ANEEL, com lotes que vão requerer cerca de 10 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos, somados a outros 5 bilhões de investimentos em reforços e melhorias que já foram aprovados pela ANEEL. Nós vemos a Transmissão Paulista como uma empresa de qualidade, com um bom histórico de resultados, distribuição de dividendos e crescimento orgânico, devido aos investimentos de reforços e melhorias. Contudo, nós acreditamos que a ação está bem precificada, negociando uma taxa interna de retorno implícita de IPCA mais 6,8%. Do ponto de vista de dividendos, assumindo que a empresa vai continuar pagando 75% do seu lucro líquido regulatório anual, sem dividendos adicionais, já que ela vai ter necessidade de realização de investimentos da ordem de 15 bilhões até 2028 em concessões vencidas anteriormente. Os três principais riscos para a tese de investimento de Transmissão Paulista são: primeiro é a decisão sobre o fluxo da RBSE, Rede Básica de Sistema Existente, que surgiu após um processo judicial movido pelas empresas de transmissão que tiveram a concessão de seus ativos renovada pela medida provisória 579 em 2013. Para a Transmissão Paulista, isso representa 49,8% da receita total em 2024. E a ANEEL está discutindo a revisão da RBSE, o que poderia reduzir esses valores recebidos pela Transmissão Paulista e outras empresas do setor. No nosso cenário base, nós consideramos pagamentos normais de RBSE. O segundo risco é a potencial venda de participação pela Eletrobras, que é um acionista relevante de Transmissão Paulista, com 35,7% do capital total concentrado nas ações PN. A Eletrobras já se pronunciou publicamente sobre o interesse na alienação dessa participação. O terceiro risco, a gente lembra, TRPL4 é uma ação PN e, portanto, não tem tag along nem as normais proteções aos minoritários de uma ação do novo mercado. Finalmente, Taesa. Taesa se tornou muito conhecida pelos investidores pelo pagamento de dividendos elevados. A Taesa pagou em 2020, 21 e 22 proventos acima do seu lucro líquido regulatório, que seria o reflexo da geração de caixa. Somado a isso, a empresa tem um endividamento relativamente elevado, de 3,7 vezes dívida líquida por EBITDA. E, finalmente, o plano de investimento para os próximos anos é relativamente pesado. Portanto, nós não acreditamos que seja muito provável a manutenção de dividendos elevados como visto no passado. Outro ponto é a necessidade da recomposição da receita anual permitida, pois cerca de 46% da receita da companhia são provenientes de ativos que têm suas concessões expirando entre 2029 e 2032. A Taesa venceu alguns lotes de leilões realizados em 2022 e 2023. E, na nossa visão, apesar de trazer perspectivas de crescimento, a companhia acabou ganhando esses lotes com altos níveis de deságio, portanto, retornos mais baixos. Apesar disso, a empresa tem um bom histórico de entrega de seus projetos e de performance operacional. Os dois principais riscos para a tese de investimento na nossa visão são, em primeiro lugar, o endividamento da companhia, que vem em uma trajetória ascendente desde 2017, e a exposição ao IGPM, já que a Taesa é, entre as três empresas, a que tem a maior exposição ao indexador de inflação, com mais de 56% da sua RAP
atrelada a índice. Se você se interessou por esses casos de investimento, você pode ler o relatório completo, gratuitamente e sem nenhum compromisso, acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Basta fazer o cadastro. Lá você vai ver não só as recomendações, como também os preços-alvos que nós temos para cada uma das 3 empresas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para a gente e siga o canal, você fica sabendo tudo que a gente vai estar produzindo o tempo todo. Um forte abraço e até a próxima.